Boa noite a todos. Nós vamos aguardar então os nossos convidados da noite. Vamos aguardar que as pessoas entrem e a gente possa então. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que estão entrando, a nossa querida fraterna. Bem-vindos a mais uma live. Estou aguardando o nosso palestrante da noite de hoje para que eu possa convidá-lo. Ele já entrou aqui. Mais um minutinho, nosso convidado já está entrando, para que a gente possa realmente dar início à nossa live de hoje, né? Só mais alguns instantes, já chamei o nosso convidado, estou apenas aguardando que ele entre. Boa noite a todos, a nossa querida fraterna, bem-vindos a mais uma live, feliz por ter vocês aqui novamente, né? E ainda estamos um pouquinho distantes, mas mais um pouquinho de paciência para que a gente realmente possa dar continuidade aos nossos trabalhos presenciais, que eu espero realmente que seja em breve. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou aguardando apenas a entrada do nosso palestrante, já fiz o convite a ele. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Só um minutinho, vou ver se eu pego ele aqui de novo. Só mais um minutinho. Vou ver se eu consigo resgatar ele aqui. Pronto, acho que agora já está entrando. Boa noite, Carlos. Boa noite. Como Está vai? me Tudo ouvindo? bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Eu Melhor estou agora. só, Carlos, eu vou dar alguns recadinhos, então, para os nossos convidados aqui da Fraterna, e logo em seguida já passo a palavra para você, Carlos. Tá Sim, bem? com certeza. Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite a todos. Então, bem-vindos a mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna, né? Eu vou apenas alguns avisos. Continue nos acompanhando nas redes sociais, principalmente no YouTube. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar, vocês possam continuar recebendo os nossos avisos, nossas notificações lá no canal do YouTube, Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Então, clique lá no sininho e vocês vão receber todas as nossas comunicações direitinho, tá bem, gente? E amanhã, não esquecendo que amanhã nós temos a nossa live às 20 horas, como sempre, tá bom, gente? Então, amanhã mais uma live às 20 horas aqui pelo Instagram, ok? Bem, gente, conosco hoje nós temos o nosso convidado, que é o Carlos de Souza. Eu vou ler rapidamente um pouquinho o currículo do Carlos, que não é pouca coisa, mas eu vou ler para vocês e já passo a palavra a eles. Então, o Carlos de Souza, ele é paulistano, casado, pai de uma filha de 14 anos, né, Carlos? Não, Ele hoje, começou, 14 anos não. olha que bacana, começou a trabalhar em rádio, onde atuou por mais de 20 anos, exercendo várias funções. Passou por diversas rádios, como Rádio Cacique de São Caetano, a Rádio Mulher, Rádio Bandeirantes, FM 97, entre outras. Há quase 20 anos, atua como gerente geral e administrativo no ramo alimentício. Ele é filho de pais evangélicos, presbiterianos, onde adquiriu interesse em estudar temas religiosos. É frequentador do grupo Fraternidade Espírita João Ramalho de São Bernardo do Campo e palestrante há 6 anos, realizando assim mais de 200 palestras na Grande São Paulo. Ele é autor de mensagens nas redes sociais e prepara para esse ano de 2020 o lançamento de seu primeiro livro de contos e poemas. É isso mesmo, Carlos? Exatamente. Só uma retificação. Minha filha, ela é jovem, mas não tem mais 14 anos. Já está um pouquinho mais à frente de 14 anos. Mas ela Certo. está hoje já com o dobro dessa idade, mas continua no coração a criança de sempre. E realmente uma pessoa maravilhosa.
Certo, bacana. Carlos, é isso. Eu vou deixar por você a palavra. Seja muito bem-vindo à nossa querida fraterna, mesmo que à distância, mas será a primeira de muitas. Fique à vontade. Eu só vou pedir que você abra com uma prece e já pode prosseguir com a sua palestra normal, ok? Ok. Quando Eu que agradeço. tiver faltando uns 5 minutinhos, eu lhe aviso. Ok, muito obrigado. Então, para começarmos, eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos físicos para que entrássemos em contato com o nosso interior, para que o nosso interior, para que a nossa espiritualidade possa se sintonizar com toda a espiritualidade do universo e que todo o nosso Pai, que toda a energia que está o tempo todo nos assistindo, possa estar aqui presente, como está em todos os dias de nossa vida, nos dando luz, orientação e um novo caminho para sempre seguirmos a cada dia. E que nesta noite possamos aproveitar um pouco mais de todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz, através da doutrina espírita, para que possamos, irmanados, todas as religiões, irmanados, todos os seres que estão vivendo neste momento aqui na Terra, possamos ter sempre a mensagem de amor em nossa caminhada, seguindo sempre a mensagem que o Mestre Jesus nos deixou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e para sempre. Que assim seja. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, boa noite a todos. Realmente é uma grande e uma enorme satisfação estar aqui com os irmãos, com os amigos da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. É a primeira vez que temos esse contato e hoje as redes sociais, a internet nos permite ter essa facilidade. Como nós podemos transformar uma situação que consideramos, a princípio, ruim, ou a princípio, uma situação que nos causa desconforto, em algo que venha a ser benéfico. Que é exatamente isso. Hoje, temos a possibilidade e a felicidade de estarmos reunidos a qualquer lugar, em qualquer ponto do universo, pois esta mensagem ela é transmitida para todas aquelas pessoas que se sintonizam com essa mesma vibração. E assim devemos agir em todos os momentos de nossa vida. Procurarmos estar sempre em sintonia com todas as pessoas que vibram na mesma emoção que nós. Lógico que exatamente no nosso caminho encontramos os desafios, as divergências, que exatamente são eles que nos fazem e nos ajudam na nossa evolução. Não temos que simplesmente acreditar ou colocar que para evoluir temos que sofrer. Não, não foi por isso que o nosso Pai nos permitiu que aqui viéssemos. Ele permitiu que viéssemos aqui, sim, para superar os desafios. E superando os desafios, evoluíssemos. E, obviamente, esses desafios, em muitos momentos, eles não são desagradáveis. São situações que nós temos dificuldade de superar ou de passar por eles. Inclusive, esse tema que nós vamos conversar hoje é um tema que é muito... As pessoas ainda têm um certo tabu para falar, uma dificuldade para poder encarar. Tanto que muitas pessoas acabam sofrendo com esta situação porque não encontram alguém para simplesmente conversar.
simplesmente para poder desabafar. E através da espiritualidade, seja qual for a denominação, seja qual for a religião, nós podemos encontrar um caminho que nos tranquilize. Não é somente este caminho, mas é um caminho que nos começa a trazer um pouco mais de equilíbrio. E hoje nós vamos tratar de um tema que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o suicídio e a loucura. É um tema exatamente que é muito abordado sabiamente pelos psicólogos, pelos psiquiatras, por pessoas que são estudiosas. Mas nós também temos a possibilidade de falar através da doutrina espírita sobre o suicídio e a loucura. Eu vou começar lendo um trecho, exatamente o item 14 do capítulo 5, que é o suicídio e a loucura, que diz exatamente isso que Kardec nos deixou. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, a teriam perturbado. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se excetuamos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, os quais podemos chamar de inconscientes, é evidente que tem ele sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia, e serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência, só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. É que a vida humana, com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, perdoe-me, vou repetir. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não menos que um dia? Mas para os que não creem na eternidade e julgam que tudo acaba com a vida, que se deixa abater pelos desgostos e pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Eu tomei emprestado uma frase da doutora Karina Okajima Fukimutsu, sudiologista, uma psicóloga pós-doutorada da USP, que usa esse termo. Eu tomei emprestado para exatamente dar título à nossa palestra de hoje. Suicídio, dor sentida e não consentida. Realmente, ela é uma dor sentida e não consentida. Por isso que Kardec começa exatamente nos dizendo que, com calma e resignação, conseguimos superar, conseguimos compreender um pouco exatamente a situação que estamos vivendo. Obviamente, o momento quando a pessoa chega ao ponto de sentir e de pensar em cometer o suicídio, uma série de fatores levaram até aquele ponto. E se exatamente a pessoa buscar e encontrar e conseguir ter a calma e a resignação, ela começa a poder fazer reflexões para talvez exatamente não chegar ao ato, mas sim perceber que é um momento em que ela está vivendo e que ela está passando e que aquilo
é superado. Pois é exatamente isso, como disse o texto agora há pouco, que é um dia em toda a nossa existência. Então, aquele momento em que a pessoa está vivendo uma angústia muito forte, uma tristeza enorme, ele pode ter exatamente esse sentido de achar que aquele ato definitivo, entre aspas, para um problema temporário, é a solução. Porque todos os problemas, todos eles em nossa vida, são temporários. Nenhum problema é definitivo. E a nossa vida, sim, ela é definitiva. Ela é eterna. Então, esse momento em que estamos vivendo, estamos passando por uma situação em que consideramos ela muito angustiante e que a solução que, naquele momento, a pessoa encontra para poder resolver, entre aspas, aquele problema temporário, é achar que a solução definitiva, que é acabar com o corpo, os problemas todos serão resolvidos. Existem inúmeras instituições que fazem um trabalho buscando exatamente ajudar, ouvir, tirar exatamente o sentimento da solidão, da angústia, da dor e da tristeza dessas pessoas. Todos os psicólogos, psiquiatras, jornalistas que estudam o assunto realmente percebem e nos colocam de que a depressão ela é um dos grandes fatores. Ela leva exatamente a uma situação focada para o suicídio. Não que seja somente o único motivo que leve uma pessoa a cometê-lo, mas a depressão, algo que realmente deixa com que eu me sinta cada vez mais isolado, cada vez mais introspectivo, que leva a sentir a necessidade de que, através daquele ato, eu venha encontrar uma solução. Nós temos no Brasil uma instituição que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem desde 1962, realiza um trabalho fantástico. Chega a atender, por ano, mais de 3 milhões de ligações de pessoas pedindo ajuda. E algo que é mais importante ainda, é que 95% das pessoas que pedem ajuda não cometem suicídio. Elas ouvem das pessoas que estão ali atendendo, que estão trabalhando como voluntários. Aliás, exatamente é esse trabalho que é muito valoroso. As pessoas que trabalham no CVV são voluntários, são treinadas para exatamente ouvir, atender as pessoas. Aliás, eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista de um dos diretores do CVV. Foi exatamente o ano passado, quando estava nessa época, que eu estava também preparando esse mesmo tema. E foi, como nada acontece por acaso, foi extremamente importante naquele momento eu ter ouvido a fala dele, de que às vezes a pessoa liga para o CVV e não diz sequer uma palavra. Ela simplesmente respira de forma ofegante, de forma desesperada. Ela só respira. E devido ao treinamento de tantos anos do CVV, das pessoas que são voluntárias do CVV, o atendente também não diz nenhuma palavra. Ele só escuta a respiração. E o que a pessoa sente exatamente é isso. Ela sente que ela encontrou alguém que está com uma empatia, está junto com ela naquele momento. E essa é a palavra-chave, essa é a frase que a pessoa, naquele momento, precisa ouvir. Estamos juntos. E através daquela respiração ofegante, a pessoa consegue desabafar tudo aquilo que está dentro do seu sentimento, tudo aquilo que ela está vivendo naquele momento.
e que pura e simplesmente não adianta ela falar todas as palavras daquela frase, de tudo que ela está sentindo, mas o fato dela respirar, se colocar da maneira como ela está conseguindo, isso faz com que ela se tranquilize. E algo que acontece muito também, que a gente tem que entender, que 78% das pessoas que cometem o suicídio são homens. Apesar de que a maior parte das pessoas que tentam cometer o suicídio são mulheres, são do sexo feminino, mas a maioria das pessoas que cometem o suicídio são homens, 78%, e 22% são mulheres. Por que o sexo masculino acaba conseguindo esse intento? É porque normalmente ele usa uma forma mais letal, uma forma mais violenta. Mas o que mais leva também o homem a ter essa atitude mais agressiva, em muitos momentos, é a falta de tudo aquilo que eu, como homem, digo que aprendi. O homem não chora. Homem, que é homem, tem que segurar as pontas. Homem não é mariquinha. Homem tem que segurar as pontas. Exatamente nesse momento, guarda-se muito mais aquela angústia. Não se consegue traduzir através de determinados momentos, através de um choro, através das lágrimas, através da fala, para o outro, para aquela pessoa que está do seu lado. Então, ele guarda e aquilo acaba fazendo com que ele tenha uma atitude muito mais letal, muito mais agressiva. A maioria das pessoas que tentam suicídio realmente são mulheres, mas os homens são os que mais conseguem realmente atingir o seu lado. Esse é o momento em que o homem tem a dificuldade de demonstrar os sentimentos. Palavras da doutora Karina. A dificuldade em demonstrar os sentimentos acaba explodindo em doença ou implodindo em suicídio. A dificuldade em demonstrar os sentimentos acaba implodindo em doença ou explodindo em doença ou implodindo em suicídio. Porque o suicídio exatamente é esse motivo. Eu quero terminar com aquilo que está fazendo com que eu sofra. E a pessoa acredita que exatamente esse sofrimento ele vai ter fim através de um gesto, de um ato brutal, de um ato do encerramento do seu corpo físico. E ele atinge exatamente através dessa atitude do gesto do suicídio. É uma dor sentida e não consentida. Falta de prazer na vida. Exigir a perfeição dos outros. Exigir a perfeição de si. Nós temos também muito isso. Aqui exigimos muito de nós mesmos. Cobramos muito. Cobramos demais do outro. Perfeccionismo. Então eu não aceito ele estar cometendo um erro. Eu não aceito estar fazendo algo que não seja perfeito. E acabo chegando, às vezes, ao sentimento de que eu tenho que tomar uma atitude. Existe um livro, aliás, são vários livros, mas eu vou destacar alguns. Esse é do Anderson Mendes. Depressão não é frescura. A história do autor desse livro é muito interessante, pois ele era uma pessoa bem realizada na vida, um profissional, tinha um lado profissional, lado pessoal bem organizado. Diz que um dia ele estava dentro do metrô e começou a dar um acesso de choro nele, e ele não conseguiu se controlar mais, não conseguia parar mais de chorar. E não conseguia parar de chorar e começou a se sentir extremamente desesperado dentro do metrô, saiu de dentro, nem viu, percebeu qual estação ele estava, saiu, começou a andar. Quando ele viu, ele estava na porta da casa da ex-esposa, que era o lugar que ele reconheceu de perto, onde ele estava. Entrou e continuou chorando horas e horas, e aí percebeu que ele estava com depressão.
procurou um médico, óbvio, e foi se tratar, foi buscar um tratamento medicamentoso, e por isso que ele lançou esse livro, porque ele era uma daquelas pessoas que achava que depressão era frescura. E a depressão, poxa vida, você está com depressão, você tem a vida toda bem organizada, você tem tudo que você quer, está tudo organizado na sua vida. Você vai ter tempo para ter depressão? Isso é falta do que fazer. Quantas vezes nós já dissemos isso? Quantas vezes eu já disse isso? Amigão, procure o que fazer que você vai passar isso daí. Mas não dá valor, não dá sentido, não dá atenção àquilo que o outro está sentindo. E ele exatamente fez um trabalho, inclusive, o ano passado, fazendo exatamente essa mesma palestra numa casa espírita em São Paulo. Eu não conheço pessoalmente, e assim que eu terminei de falar sobre o tema, depois terminamos a palestra, a dirigente que me convidou e o presidente eles vieram me falar que esse rapaz, o Anderson Mendes, ele era um dos frequentadores da casa, ele tinha feito essa palestra, ele tinha feito exatamente esse, ele estava com frequência na casa. Como é que é? Exatamente o que eu disse, né? Nada acontece por acaso. E eu fui exatamente, quando ouvi essa matéria, exatamente li, a gente vai pesquisando, a gente encontra essas informações, e eu vi que é exatamente isso. A extrema importância que nós temos o hábito de achar que aquela pessoa que está com depressão, em muitos momentos nós consideramos frescura. A doutrina espírita, ela teve algo que Kardec nos mostrou, que a gente começa a perceber de que nós somos imortais. A doutrina espírita, ela acabou com a morte. O corpo físico é finito, mas o espírito é infinito. A certeza de uma vida futura, nós temos exatamente quando nós começamos a cada vez mais estudar a doutrina espírita. Eu abro um parêntese, quando a gente vai lendo exatamente o trabalho de Kardec, eu li toda a espiritualidade, e a gente começa a entender de que não é a doutrina espírita ser dona desse sentimento de espiritualidade. Existem uma série de divergências, de falas de cada qual, mas o que nós somos todos é espírito. Cada qual tem a sua maneira de fazer o seu entendimento, a sua adoração, sim. Mas todos nós somos espíritos. E exatamente o espírito, ele é infinito. E nós estamos exatamente, através da doutrina espírita, entendendo e aprendendo cada vez mais o quanto nós temos a crescer, a evoluir, buscando exatamente o entendimento daquilo que nós estamos fazendo, que estamos aqui. Esse outro lado extremamente importante, que dia desses eu vi André Trigueiro falando, e que de forma muito clara e simples, de que o Espiritismo, ele veio mostrar exatamente o quê? Que tudo que nós vivenciamos tem uma causa, tem uma razão. Então, é exatamente nisso que nós começamos a entender as nossas razões. Não que, quando nós nos tornamos ou começamos a estudar o Espiritismo, frequentamos uma casa espírita, não vamos ter mais sofrimentos, não vamos ter mais dissabores. As pessoas acham que, porque você começou a se tornar agora espírita, ou você se tornou evangélico, se tornou isso aqui, você não vai ter mais problemas. Não. Nós somos, como espíritas, nós compreendemos aquilo que estamos passando. Mas passamos, temos que passar. Porque exatamente são esses passos que nos fazem evoluir. E muitos desses passos, eles são exatamente nos momentos de dores, que nós aprendemos, que nós evoluímos. Aliás, também falando nisso, falando em André Trigueiro, ele postou esses dias atrás uma entrevista, um bate-papo que ele fez fantástico com o padre Fábio de Mello. Uma pessoa muito conhecida, uma pessoa carismática, uma pessoa muito conhecida em todo o Brasil, e ele contando exatamente o que
que ele viveu momentos em que ele teve a necessidade de buscar, a necessidade não, ele sentiu a vontade, era a vontade que ele sentia de acabar com a própria vida. Porque ele estava se achando muito fora de tudo aquilo que ele tinha sido, que se considerava que ele estava preparado para viver, ele não estava conseguindo mais conviver com tudo aquilo. Então ele entendia que naquele momento, para ele, simplesmente era somente através do suicídio que ele iria resolver a vida dele. Ele conta, quem tiver oportunidade que pesquise e vai ver o quanto é valiosa toda o conteúdo daquela informação. E o André Trigueiro fez uma pergunta para ele que é muito oportuna. Padre, onde é que estava Deus neste momento? E ele, de forma serena e tranquila, responde: Deus estava no mesmo lugar. Eu aqui estava distante dele. Isso me traz exatamente o quê? Que muitas pessoas acham que a falta de Deus é que leva a pessoa a sentir essa vontade de cometer o suicídio. A palavra trauma, ela deriva de ferida. Se nós fizermos uma mexida na expressão ferida, invertermos e retirarmos a letra R do meio e fizermos uma pequena inversão das letras, nós vamos encontrar o quê? Ida da fé. Ferida, o trauma é ida da fé. Exatamente é esse. Quando a pessoa se distancia da sua fé, ela exatamente se perde, porque ela está ferida. Então, ela naquele momento, o que ela busca encontrar é a paz, entre aspas, através de um ato temporário, um ato que ela considera que é definitivo, mas é por uma situação temporária. Procura encontrar através daquele ato que normalmente a sensação é que o ato do suicídio é de cometer exatamente, de terminar, de dar fim àquela dor. Kardec apresenta juntos a loucura e o suicídio porque ambos acontecem pela suposta impossibilidade que o homem vê em aceitar e enfrentar os seus problemas, julgando-os muito piores do que são, insolúveis, o que não existe. Nenhum problema é insolúvel. Todos os problemas são solúveis, desde que eu realmente me disponha e esteja com a determinação de buscar, de encontrar a solução para esses problemas. E a solução dos problemas, elas começam dentro de cada um. Óbvio que neste momento em que eu estou amargurado, estou angustiado, às vezes o lugar que eu menos quero olhar é para dentro de mim. Porque a ferida está pulsando exatamente dentro do meu coração, pulsando dentro de mim. Então eu não quero olhar para mim. Apesar de que eu também não quero estar em contato com o mundo, em contato com as outras coisas. Eu quero estar simplesmente fugindo de tudo isso que está me pressionando. Normalmente, quando a gente faz o curso de palestrante, a gente aprende que não devemos contar e ficar falando de coisas pessoais. Mas eu quero tomar a liberdade de fazer aqui um depoimento. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu passei por uma série de dificuldades, principalmente do lado material. Já era frequentador de casas espíritas, já era frequentador de lados religiosos, como sempre fui. Mas naquele momento eu entrei em desespero. Entrei numa situação em que eu havia criado uma série de problemas para a minha vida e que eu estava desesperado. E aconteceu um fato muito determinado, muito pesado,
em que a coisa explodiu de uma forma tão violenta que eu não pensava em mais outra coisa. Eu me recordo muito bem de que na hora em que a coisa aconteceu, o ápice do problema, eu saí de dentro do meu apartamento, comecei a andar pela rua desesperado, só pensando numa coisa, em tirar a própria vida. Mas hoje, com muita clareza e com muita tranquilidade, eu digo que eu tive a felicidade de continuar o tempo todo, permitindo e ser amparado por toda a espiritualidade. E a espiritualidade me mostrou. A espiritualidade falou comigo. O erro não é o que você cometeu. O erro é você não mudar a maneira de viver, a maneira de agir. E a partir exatamente desse momento, em que eu mudei o meu comportamento, eu mudei a minha relação com a vida. Não deixei de ser quem eu sou, não deixei de fazer as bagunças que fazia, não deixei de estudar como estudava, não deixei de ser, sabe, o pai que era, não deixei de ser o marido, não deixei de ser o homem, mas eu passei a encarar a vida de uma outra forma. Passei a entender que exatamente eu tenho que me respeitar e respeitar o outro. Passei a respeitar não somente o momento, mas a respeitar a eternidade, respeitar a vida ao todo. Isso fez com que eu passasse a encarar a vida de uma outra forma. E quando eu comecei a encarar a vida de outra forma, comecei a perceber exatamente que os problemas existiam e que eram exatamente esses desafios que me viriam valorizar e me amadurecer para crescer. E não para me matar, não para me machucar, como é que eu achava. Porque eu tinha dificuldades muito grandes de encarar a realidade, de encarar a verdade. Quando eu passei a encarar a verdade, eu passei a ter uma outra relação com a vida. E passei a ter outros tipos de problemas. Passei a saber de que a alegria ela pode ser momentânea, mas a felicidade é eterna. Então eu vou exatamente ter sempre a felicidade. Mesmo tendo momentos de dores, mesmo tendo momentos em que as angústias apertam o meu coração. Mas eu sei que a felicidade é eterna. E tem os momentos de alegrias, sim, que são importantes, mas a felicidade, ela vai estar sempre seguindo na minha vida. André Luiz conta em seu sofrimento após a desencarnação, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, ao ser chamado pelos companheiros da zona umbralina de suicida. André Luiz ficou extremamente chocado quando ele foi chamado de suicida. Porque, a princípio, ele não se conformava. Para ele não tinha cometido ato de suicídio. Mas quando ele... A vida desregrada que ele levava, todas as atitudes que ele tinha é que haviam levado ao desencarne. Então ele havia cometido, através daquelas atitudes, teoricamente banais, o suicídio. Em quantas vezes de nossa vida, do nosso dia a dia, nós cometemos atos que podemos considerar que são suicídios, pequenos suicídios, não é? Eu não posso comer com açúcar, mas eu adoro um doce. Então eu não deixo jamais de comer um pequeno docinho. Ah, só hoje, só agora. Eu não posso beber, eu não posso usar de bebida alcoólica, não por aspecto moral, por aspecto religioso, mas por aspecto do meu corpo físico. Ah, mas é só hoje, é só um talagadinha, só um trago. E faço. Eu não posso. Não me faz bem fumar. Ah, mas é uma delícia, é um prazer enorme. Me acalma. Isso também nós não podemos considerar
um pequeno suicídio, como também a gula, como também a cólera, eu guardar rancor, raiva, ódio por aquilo que me aconteceu, por aquelas pessoas que me fizeram mal. Eu não estou cometendo um suicídio, eu não estou judiando do meu corpo. Lógico, eu tenho que ter os meus sentimentos, eu tenho meus momentos de raiva, meus momentos de dor, sim, lógico que tenho. Mas eu tenho que saber trabalhar e conviver com eles, e não simplesmente viver em função deles. Porque em muitos momentos de minha vida, eu vivo em função dos sentimentos de dores e raivas que eu vivo. E aí onde é que acaba acontecendo? De eu não querer mais viver. Porque, lógico, nós viemos aqui para sermos felizes, para evoluirmos. Foi por isso que o nosso Pai nos permitiu estarmos aqui. Mas se eu começo a ter cada vez mais momentos de dissabores, momentos de dores, eu quero acabar me livrando disso. Não que eu não tenha, não que não seja fundamental eu saber conviver e viver esses momentos. Sim, isso temos. Passamos por esses momentos em que a tristeza, as dores nos acometem. Mas nós temos que saber, principalmente, entrar, viver, passar por ela e sair, e não transformá-la em todo o caminho da nossa vida. Chico Xavier, certa vez, recebeu um casal cujo filho de 11 anos já tinha perdido por uma doença degenerativa as duas pernas. E estavam desesperados. Com licença. Carlos, Oi. só um minutinho. Nós temos 3 minutos só. 3 a 4 minutinhos. Ok? 3 a 4 minutos? Isso. Porque 5 pode ser 5. Aqui. 5. Tá bom, desculpe. Então, vou Imagina. encerrar já. Então, Chico Xavier, certa vez, recebeu um casal cujo filho de 11 anos já tinha perdido por uma doença degenerativa as duas pernas. E estavam desesperados porque os médicos, para manter a vida do menino, disseram a eles: nós vamos ter de tirar também os braços dele. Ele será apenas um tronco em cima da cama. Os pais ficaram desesperados e foram até Chico Xavier. Passam os três no próprio Chico e Emmanuel diz: diga aos pais que autorizem que os braços também sejam retirados. O menino vai viver só mais alguns meses, mas isso é necessário. O casal morava com o menino numa fazenda, de vez em quando se ausentavam, e Emmanuel contou que o menino, só com os braços, saía do quarto e ia atravessando o quintal, apoiado nos braços, para chegar ao riacho que corria no fundo para jogar-se. E Emmanuel disse: ele se suicidou nas 10 últimas encarnações. Nessa, ele não pode fazer isso de novo. E assim foi feito. Os pais acreditaram na orientação, os médicos retiraram os braços, ele viveu mais alguns meses, morreu na cama, segundo Emmanuel, pela primeira vez em mais de 1000 anos, não pelo suicídio. Então, amigos, então, irmãos e irmãs, uma da palavra que é fundamental, que nós devemos ter com todo aquele que tem esse sentimento, que se sente necessitado de ter essa atitude, de pensar no suicídio, é o acolhimento. É o acolhimento através de uma palavra, não através de dizer para a pessoa: você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Às vezes, só em ouvir. Nós temos em vários lugares curso de oratória. Mas nós deveríamos ter muitos cursos de escutatória. Tem uma pessoa que faz isso aqui no Brasil, que é muito importante. E eu, pessoalmente, estou querendo fazer. Estou querendo encontrar tempo para fazer esse curso. Porque é fundamental a escutar. Escutatória, exatamente, do outro. Ouvir e sentir o que o outro está fazendo. Isso é um grande trabalho que as casas espíritas fazem.
é de acolher. Não simplesmente acolher no aspecto somente do tratamento espiritual, mas acolher no aspecto do tratamento, para tratá-lo espiritualmente, mas também no apoio psicológico, para que a pessoa tenha cada vez mais a valorização da sua vida. Que é isso que é importante. Sabermos que somos o nosso maior presente que recebemos de nosso Pai, a nossa vida. Por isso que Jesus nos ensinou: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Boa noite e muito obrigado. Agradecendo toda a espiritualidade, toda a orientação. Agradeço esses momentos em que pudemos passar juntos, em que pudemos estar recebendo de toda a espiritualidade, recebendo do universo essa orientação para que juntos aprendermos cada vez mais o valor da nossa vida, o valor de toda a nossa evolução, que será sempre ao encontro do nosso Pai através do amor. Que o amor seja o nosso guia e o nosso leme na nossa caminhada, pois foi isso que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou. Amém. Muito obrigado. Carlos, em nome da Sociedade Fraterna, nós agradecemos muito pelas suas palavras, as palavras dessa noite. É uma pena que o nosso tempo é curto, né? Para uma conversa tão delicada, mas tão importante no momento em que nós estamos vivendo, né? Um assunto muito importante para este momento que nós estamos, primeiro pelo mês de setembro, segundo por estarmos no meio de uma pandemia, né? Então, é um assunto muito importante para nós nesse momento. É uma pena que o tempo é curto, mas tenho certeza que todos gostaram e ficou aí grandes lições para nós. A nossa gratidão por ter nos ajudado a nossa querida fraterna. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Gente, uma boa noite a todos vocês, um bom descanso. Não percam, então, amanhã nós temos mais uma live às 20 horas aqui pelo Instagram. Ok, gente? Obrigado, uma boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, Carlos, até a próxima. Até a próxima, boa noite.